pessoal, tô de volta pra gente continuar falando sobre os remédios psiquiátricos. Hoje a gente vai falar de um remédio bem diferente, novo, talvez um dos antidepressivos mais novos que a gente tem aí no mercado, que é a vortioxetina. É um remédio que só tem uma marca no Brasil, então a gente pode chamar ele pelo nome comercial, é o Brintellix. Tem muita gente curiosa, muita gente interessada em saber como é que ele funciona, então vamos lá conversar. A vortioxetina é um remédio de uma classe diferente de antidepressivos, a gente chama ela de antidepressivo multimodal, porque ela vai agir em vários neurotransmissores, mas a partir de receptores de serotonina diferentes. Doutora, mas age em todos esses neurotransmissores aí, é um remédio mais forte? Não é porque o remédio age em receptores diferentes, em neurotransmissores diferentes, que vai ser um remédio mais forte. As pessoas costumam achar que um remédio que é mais específico, mais moderno, é mais forte. Quando a gente fala disso, a gente está falando de efeito colateral e não é bem por aí. A vortioxetina, pelo contrário, tem menos efeitos colaterais do que os outros antidepressivos do mercado, né? Ela é aprovada não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos para o tratamento de depressão maior. Depressão, como todo mundo conhece. Só que ela tem um potencial muito grande ainda em estudo para tratamento de ansiedade generalizada, de depressão em pacientes idosos e de sintomas cognitivos associados à depressão. Sabe aquele pensamento lentificado, aquela disfunção executiva de tomada de decisão que o paciente fica quando tem depressão? Então, aparentemente, a vortioxetina é superior para tratar esses sintomas. É um remédio que tem ação não só em serotonina, modula não só a serotonina, mas também histamina, glutamato, noradrenalina, dopamina e GABA. Então, mais uma vez, não é um remédio que vai agir em tudo isso, não é um remédio que vai ser mais forte porque age em todos esses neurotransmissores. Ele modula esses neurotransmissores em receptores diferentes e não só inibindo a recaptação da serotonina em todos os lugares do cérebro, como os outros antidepressivos que a gente comentou. Ele age em receptores específicos, provavelmente por conta disso tem menos efeitos colaterais. Como a maioria dos antidepressivos demora de 2 a 4 semanas para começar a ação, o efeito, mas existe um potencial grande de ter um efeito inicial bom em 2 semanas, então pode ser que haja assim mais rápido. Em geral, a gente precisa esperar aquele tempo de 6 a 8 semanas para ter certeza que o paciente está em tempo efetivo de uso da medicação, além disso em dose efetiva, para considerar o paciente como adequadamente tratado em termos de tempo e dose. Não é porque começa a fazer efeito um pouco mais rápido que o tratamento vai ser mais curto. Pelo contrário, a gente mantém as indicações de tratamento por tempo prolongado, um primeiro episódio, pelo menos 1 ano de tratamento depois do controle parcial, pelo menos, dos sintomas. O segundo episódio, pelo menos 2 anos de tratamento. A partir do terceiro episódio, o tempo de tratamento é indefinido. Se a gente está tratando o paciente para ansiedade, esse tempo também não é definido e a gente pode precisar usar por bastante tempo. Apesar de ser um antidepressivo bem novo em relação a tudo que a gente comentou aqui até agora, e por isso ser um remédio pouco estudado, é um remédio considerado até o momento seguro para fazer associações com outros antidepressivos e com outras medicações. E aí a gente inclui a trazodona, que a gente já conversou, que se usa bastante em associação para tratamento de insônia, até para ansiedade também, a associação com bupropiona, com mirtazapina, ou mesmo com a gabapentina e pregabalina quando a gente está tentando tratamento de ansiedade. Sobre os efeitos colaterais, aí vem a grande vantagem. Como é um remédio um pouco mais específico em termos de ligação de receptores, a gente termina tendo bem menos efeito colateral. As maiores descrições são de efeitos colaterais gastrointestinais, aí a gente fala de náusea, diarreia ou intestino preso, isso em incidência até bem menor do que os outros antidepressivos. A maioria dos meus pacientes se queixam muito pouco. E os efeitos colaterais sexuais, que também são em menor frequência e menor intensidade. Lembrando sempre que, em geral, esses efeitos colaterais são passageiros e são dependentes da dose. Quanto maior a dose, maior a chance de efeito colateral. Remédio com baixo risco de sedação e baixo risco de aumento de peso, então é interessantíssimo para os pacientes que sofrem com os efeitos colaterais dos outros que a gente já comentou. A dose, em geral, varia de 5 a 20 miligramas
Em geral, a gente começa com 5 ou 10 miligramas e ajusta de acordo com a necessidade do paciente, sempre respeitando o tempo de resposta. Não dá para ficar aumentando o remédio muito rápido sem a gente reavaliar o paciente. E as apresentações que a gente tem no Brasil são de 5, 10, 15 e 20 miligramas. Também é considerado bem seguro quando a gente fala de intoxicação, né? O paciente ou algum desavisado que ingere uma quantidade muito grande da medicação não tem grandes descrições de fatalidades, no máximo alguns efeitos adversos como rubor, náusea, tontura, diarreia, desconforto abdominal, nada muito além disso. Quando a gente fala de interações medicamentosas, o que a gente tem que se preocupar com a vortioxetina? Especialmente o uso dos triptanos, sumatriptano especialmente, é muito usado para dor de cabeça. Ele pode aumentar o risco de hiperreflexia, de incoordenação motora. A associação com anticoagulantes, a associação da vortioxetina com anticoagulantes tem que ser feita com cuidado, porque aumenta o risco de sangramento. A associação da vortioxetina com tramadol pode aumentar o risco de crise convulsiva, então também precisa tomar cuidado. Além da associação com alguns antidepressivos bem antigos, que são os inibidores de monoaminoxidase, que em geral interagem com muitas outras medicações, inclusive com outros antidepressivos. Pacientes que também merecem atenção quando se vai prescrever vortioxetina. Pacientes com história de epilepsia, pacientes com história prévia de hiponatremia, pacientes com história de transtorno de humor bipolar. Não se contraindica o uso absoluto de antidepressivos no transtorno de humor bipolar, mas desde que o paciente esteja em uso de um estabilizador de humor e que ele não esteja em episódio maníaco, isso é possível, sempre com bastante atenção pelo risco de virada maníaca. Vortioxetina não tem contraindicação em uso com pacientes com insuficiência renal. Os riscos em pacientes com insuficiência hepática é pequeno. A maioria das vezes a gente só precisa ter cuidado quando a insuficiência hepática é muito grave. Por outro lado, é um remédio que ainda não foi aprovado para uso na infância, então sempre com muita cautela. Já para idosos é um remédio muito interessante, principalmente que a gente já comentou por aqui. Pacientes idosos com quadros depressivos têm muitas alterações cognitivas e a vortioxetina tem esse perfil de melhora cognitiva mais considerável. Então, é uma medicação que a gente precisa considerar. Mais uma vez, idosos é uma população que costuma ou pode responder com doses menores, nem sempre se precisa chegar a 20 miligramas de vortioxetina. O uso na gravidez ainda não é bem estudado pelo fato de ser uma medicação de aprovação recente, não se recomenda, mas não existem estudos suficientes para a gente contraindicar em absoluto. Então, o que ela tem de especial, o que ela tem de vantagem? Menor risco de disfunção sexual, maior probabilidade de melhora das disfunções cognitivas associadas à depressão, pode ser um adjuvante na melhora desses sintomas cognitivos residuais em pacientes que já estão em uso de outros antidepressivos, baixo risco de ganho de peso, uma vantagem aí para os pacientes idosos pelo fato de ter menos efeitos colaterais e essa vantagem do efeito cognitivo. E qual que é a desvantagem? O custo ainda é bastante elevado. Então, resumindo, o que é a vortioxetina, o que ela tem de especial? Um remédio novo, de ação multimodal em múltiplos neurotransmissores, desde serotonina, glutamato, GABA, acetilcolina, noradrenalina, e que, apesar de ter esse efeito multimodal, tem um perfil de efeito colateral bem melhor. Então, com menos sonolência, menos aumento de apetite e de peso, pouco disfunção sexual, que é uma queixa frequente dos pacientes que estão em uso de outros remédios. É uma medicação que alguns estudos têm mostrado um efeito benéfico em prevenção de novos episódios, já que a gente está falando de depressão. Depressão é uma doença recorrente, quanto mais a gente conseguir prevenir novos episódios, melhor. Um remédio com meia-vida bem prolongada, ou seja, com poucos efeitos de retirada, com uma vantagem cognitiva importante, uma vantagem para esses sintomas residuais que muitas vezes são os cognitivos, bem tolerado, especialmente pela população idosa que tem muitas queixas cognitivas durante os episódios depressivos. E o nosso grande porém aí é o preço. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é uma medicação que normalmente só é aprovada para o uso depois que o paciente já tentou 2 outras medicações e não tolerou ou não respondeu, porque lá o custo também é alto. E lembrar que os sintomas-alvo para o tratamento com vortioxetina são o humor deprimido, ansiedade e alterações cognitivas. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse novo remédio, me escreve aqui nos comentários, encaminha para alguém que possa se interessar por esse vídeo. Até a próxima!